E se eu te falasse que eu conseguiria trocar isso aqui por um apartamento de 3 quartos em São Paulo? Loucura, né? Bom, no século XVII não era tão louco assim. Isso aqui na minha mão são tulipas, e naquela época elas simbolizavam status. Se tu era brabo, tu tinha tulipa. Elas eram tão desejadas que tinha gente vendendo a casa para comprar tulipas. Mas será que elas valiam isso tudo mesmo? Né? Mais ou menos. A primeira carga de tulipas chegou à Europa em 1562, saindo da Constantinopla, que é a atual Istambul na Turquia, e desembarcando na Antuérpia, na Bélgica. Aí, em 1593, o botânico Carolus Clusius as catalogou, cultivou e distribuiu os bulbos a partir do Jardim Botânico de Leiden, na Holanda. Essas flores caíram no gosto dos europeus endinheirados logo que elas foram trazidas da Turquia. Aí os holandeses, que não são bobos nem nada, viram isso e começaram a plantar tulipa a rodo para vender. Então, no século XVII, o mercado de tulipas floresceu. Aí, no meio disso, surgiu um vírus. Ele enfraquecia a flor e danificava o pigmento dela. O que era péssimo para a flor, era ótimo para as pessoas. O vírus que fazia mal para a tulipa deixava ela mais bonita. Mas ele só atacava as tulipas de vez em quando. Logo, as contaminadas eram raras. E se elas eram raras, elas eram um símbolo ainda maior de status. Eram um símbolo de exclusividade. Era a Ferrari das tulipas. Elas eram tão exclusivas que receberam o nome de Semper Augustus, sendo que no latim, Semper significa sempre e Augustus significa majestoso. E como é de se imaginar, elas também receberam um preço estrondoso. Em 1624, um botão custava o mesmo que uma casa em Amsterdã. Historiadores estimam que, trazendo para real nos dias de hoje, isso daria algo em torno de 800 mil reais por botão. Aí, caso você não manja de flor, um botão é o estágio antes da flor florescer. Bom, e por esse preço aí, meu filho, já dá pra imaginar, né? Dá pra comprar muito mais do que um apartamento de 3 quartos com isso aqui. Enfim, a tulipa era a onda do momento. Todo mundo queria. Só que a produção de tulipa não acompanhava essa demanda da galera. E o que aconteceu? O preço não parou de subir. Especuladores, vendo isso acontecer, começavam a se encher de bulbos de tulipa para vender depois mais caro, quando as tulipas florescessem. Nisso, se você investisse o que tinha guardado para dar entrada em uma casa, logo você já tinha dinheiro para comprar a casa inteira, só que à vista. Para você ter ideia, um bom negociador de tulipa conseguia faturar algo em torno de 6 mil floris holandeses por mês, o que era 40 vezes mais do que a renda média na época. Tinha gente vendendo tudo o que tinha só para entrar no negócio de tulipa. Pouco depois disso, os especuladores começaram a usar as artimanhas do mercado financeiro a seu favor. Eles não precisavam mais ter o bulbo em espécie para negociar. Ao invés disso, eles levavam um contrato atrelado ao bulbo que dava direito ao dinheiro que a flor rendesse mais tarde. Era basicamente uma forma rudimentar do contrato futuro que a gente tem hoje. Não demorou muito e a especulação acabou migrando para os contratos em si. Agora, os investidores compravam e revendiam esses contratos futuros de tulipa sem ter pretensão alguma de botar as mãos na flor algum dia. Às vezes, o cara ia lá, comprava o contrato por 1.200 florins de manhã e vendia por 1.300, 1.500 no fim do dia. E muitas vezes, eles faziam isso sem nem sequer ter dinheiro para comprar o contrato. Eles pegavam o empréstimo, compravam o contrato, vendiam e no mesmo dia quitavam a dívida pagando pouquíssimos juros. Isso é o que a gente chama hoje de operar alavancado. Nessa brincadeira, a especulação com os bulbos crescia sem parar. No auge do boom, em 1636, a Semper Augustus tinha subido 300%, saindo de 2.000 florins para 6.000. E aí, olha que engraçado, a valorização da Semper Augustus puxou o preço das outras tulipas. A do tipo Golda, que é essa amarelinha aqui, saiu de 25 florins para 225. Isso dá uma valorização de 1.125%. Em outras palavras, qualquer coisa que você comprasse relacionada à tulipa, você conseguia vender mais caro. E elas valiam aquilo mesmo? Óbvio que não. Aqueles valores já não condiziam com a demanda da tulipa por ela ser um artigo de luxo. Não tinha tantos nobres assim querendo pagar uma mansão em uma tulipa. Mas quem se importava? Se você pagasse caro, sempre tinha um trouxa para pagar mais caro ainda. O lance é que também não tem trouxa infinito. Uma hora, inevitavelmente, ia faltar um comprador. E aí, nisso, veio uma bomba. Descobriram um monte de fraudes. Tinha florista vendendo mais contrato do que eles tinham de bulbo. Afinal, ninguém queria saber do bulbo. Os especuladores só queriam comprar o contrato para lucrar vendendo para outra pessoa. E assim, lembra daquele vírus que eu comentei que deu origem a Semper Augustus? Naquela época, ninguém sabia o que era um vírus. Então, quando compravam um bulbo, se dessem azar, ele não contraía o vírus e nascia uma tulipa comum. Era como se estivessem pagando por um sonho e levando um pesadelo. No meio desse cenário meio incerto, alguns começaram a se desfazer das tulipas. E aí, no primeiro sinal de queda, todo mundo começou a querer vender elas. Com excesso de oferta no mercado, os preços despencaram. Aqueles que tinham vendido tudo para apostar nas tulipas estavam vendo o dinheiro ir embora num piscar de olhos. O preço das tulipas já não subia mais. E quando todo mundo se tocou, todo mundo quis vender os contratos o mais rápido possível. Aqueles que se alavancaram ficaram sem dinheiro para pagar os bancos. Quem emitiu os títulos de bulbo sem ter bulbo suficiente deram calote. Foi um caos generalizado. Estima-se que o preço das tulipas caíram para menos de 1/10 do preço de pico.
Décadas depois, valiam centavos. Alguns até lucraram nessa brincadeira, mas muitos perderam todas as economias e faliram. Isso que aconteceu no século XVII é o que a gente chama de bolha especulativa. A economia hoje está sujeita a recorrentes episódios de especulação. Esses eventos já envolveram tulipas, como a gente comentou, comércio ultramarino, ações de ferrovias, ações de empresas de internet, commodities, imóveis, enfim. Já teve bolha de tudo quanto é coisa. E parece que a gente nunca aprende. A história sempre se repete. E o pior é que no cerne de cada bolha especulativa existe uma história perfeitamente razoável. Por exemplo, nos anos 90 a internet estava no centro dos holofotes. A ideia era que quanto mais fácil fosse acesso a ela, mais pessoas estariam dispostas a comprar serviços e produtos online. Nisso começou a surgir um monte de startup ligada à internet. Essas empresas prometiam grandes lucros e todo mundo queria estar na festa. Essas pessoas acabaram ficando com o que é chamado de FOMO, Fear of Missing Out, que em bom português significa medo de ficar de fora. Esse comportamento é um dos principais motivadores das bolhas. Primeiro, um grupo começa a se gabar de seus investimentos bem-sucedidos. Aí um coleguinha que ouviu isso vai lá e compra a ação da .com também. Depois disso, ele conta para outro coleguinha que também compra. Vira um efeito dominó. Desse jeito, as ações das .com decolaram por conta da demanda crescente. A mesma coisa que a gente viu nas tulipas. O problema é que não tinha fundamento para isso. Todos estavam com uma expectativa de lucros que não condizia com a realidade. Se eles tivessem estudado direito, teriam percebido isso. Mas naquela época, não existiam cursos de investimentos. E se fosse hoje, eles poderiam fazer o VZA 2.0, que é a nova versão que acabou de sair do nosso curso de valuation. Lá a gente entrega uma formação completa para desenvolver a sua noção e a capacidade de análise de ativos em geral, principalmente ações. Nela, a gente te ensina como analisar o mercado por completo, conseguindo compreender todos os dados e indicadores que compõem uma empresa. Você será capaz de aplicar diversas metodologias de análise para precificar qualquer ativo. Inclusive, se você usar o cupom TULIPAS, você vai conseguir um desconto maneiro lá no nosso site. Enfim, como não tinha curso, a demanda pelas ações não parou de aumentar. O preço subia de forma artificial baseada no excesso de demanda e não na melhora dos fundamentos em si. O mercado se tornou irracional e os preços atingiram níveis irracionais, muito acima do valor real do ativo, configurando a famosa bolha. Os investidores compravam o ativo só porque havia outros investidores lucrando com ele, um efeito em manada. Aí, em determinado momento, um grupo percebeu que aquele ativo não valia tudo aquilo e começou a vender. E quando isso acontece, já há uns burburinhos nos corredores do mercado financeiro. Muitos investidores, nesse momento, já estão com uma pulga atrás da orelha. Aí esse primeiro sinal de inversão gera um pânico generalizado. A bolha estoura. Todo mundo começa a vender até que o preço vai lá para baixo. E nisso muita gente perde dinheiro. Bom, resumindo bem, as bolhas são caracterizadas por uma alta exagerada dos preços em determinados ativos, seguidos de uma queda ainda mais rápida. O resultado disso é que investidores desavisados acabam perdendo muito dinheiro. E qual será a próxima bolha? Bom, recentemente a gente teve a das NFTs, que são Non-Fungible Tokens. Elas eram basicamente itens digitais certificados por blockchain, que se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo explicando o que é. Em 2021, o mercado de NFTs explodiu. Obras digitais foram vendidas por milhões de dólares, como foi o caso da colagem digital de Beeple, leiloada por 69 milhões de dólares. Celebridades e empresas entraram nessa onda e uma enxurrada de NFTs de figurinhas de macacos coloridos foi lançada e revendida a preços crescentes. Esse hype levou o volume de transações de NFTs a um pico de cerca de 17 bilhões de dólares no início de 2022. Contudo, muitos alertavam que se tratava de uma bolha especulativa clássica. E de fato, ao longo de 2022, o mercado de NFTs entrou em colapso, com o volume de negociações despencando para mais de 90% em relação ao pico. Em outras palavras, a demanda praticamente sumiu e os preços de revenda caíram. Estima-se que 95% das coleções de NFT passaram a valer zero no mercado secundário. Novamente, a bolha estourou, deixando muitos especuladores de ativos digitais com as mãos abanando. E sabe quem compartilha dessa tecnologia de blockchain das NFTs? As Bitcoins. Desde 2019, elas já valorizaram quase 3.900%. Mas essa daí, caso seja uma bolha, vai ser bem difícil de estourar. Até governos ao redor do mundo já estão montando reservas em Bitcoin. E se estourar, o estrago vai ser grande. Outra área que pode ser foco de especulação é a de inteligência artificial. Ela está evoluindo rápido. O ChatGPT, inclusive, me ajuda bastante a fazer vídeos como esse. Ações de empresas como a Nvidia e Palantir, que são empresas que fornecem chips e sistemas essenciais para o funcionamento da inteligência artificial, já valorizaram respectivamente 900% e 2.000% desde 2023. Além disso, Big Techs estão direcionando muita grana para data center e chips. Se a IA não crescer tanto assim, pode ser que isso acabe sendo um custo afundado, ou seja, sem retorno algum. Eu não estou dizendo que a inteligência artificial não terá relevância, mas pode ser que haja um excesso de otimismo em tudo que envolve ela, assim como aconteceu com a internet nos anos 90. Mas isso, só o futuro nos dirá. E se eu fosse você, eu dava uma olhada no VZA antes de sair comprando ação muito comentada por aí. Bom, era isso que eu tinha para hoje e um abraço, pessoal.